Banco de dados 2, triggers em PostgreSQL. Né? Então, eu sou o professor Robson Soares Silva, da UFMS de Ponta Porã. Vamos apresentar um pouco sobre isso, né? O que são triggers, né, pessoal? Gatilhos. As triggers, em termos de banco de dados, são as operações realizadas de forma espontânea para eventos específicos. Quando tratamos dos eventos, estes podem ser tanto um insert, quanto um update, ou mesmo um delete. Assim, podemos definir determinadas operações que serão realizadas sempre que o evento ocorrer. A sintaxe de uma trigger simples, né, é essa, né, vários comandos aqui que ficam complexos de se visualizar, né, e alguns são opcionais, outros não. Então, a gente vai ver um exemplo de um create trigger com um nome específico, vai ter certinho um evento, e a gente vai ver certinho como aplicar isso no banco de dados, né? Aqui eu trouxe algumas referências para vocês, do site DevMedia, trabalhando com triggers no PostgreSQL, e também o site postgresqltutorial.com, né? Creating First Trigger PostgreSQL. São dois sites excelentes, o DevMedia é muito excelente, o PostgreSQL Tutorial também. Então, muito bem. Agora, pessoal, ó, vamos então ver um exemplo, né? Aqui eu passei um link para vocês do PostgreSQL Tutorial, né? E esse link tinha um exemplo nele, né? Então, como o conteúdo está sendo gravado, eu vou apresentar tudo, né? Depois eu finalizo a gravação, aí vocês ficam mais à vontade para fazer os questionamentos. Então, eu vou demonstrar isso de forma prática, esse artigo aqui, PostgreSQL Create Trigger, né? Então, o resumo é que neste tutorial, você aprenderá como usar o comando, né, Create Trigger no PostgreSQL para criar um gatilho, né? Então, aqui para criar, né, to create a new trigger em PostgreSQL, você segue, né, estes passos. Primeiro, né, você cria uma função de gatilho usando o create function, né? É um passo. E aí ou seja, tem algumas instruções que a gente segue, né? Segundo, você vai fazer o quê? Vai ligar, né, a função de trigger para uma tabela usando o create trigger. Então, a gente vai ver isso na prática, tá bom, pessoal? Aqui tem a sintaxe, né, da função para criar trigger, né, para criar um gatilho. E aí vamos ver um exemplo, para vocês poderem ver como que isso é aplicado nas tabelas, né? Então, eu já tenho aqui pronto para facilitar o PGAdmin 4, que a gente usa bastante, né? E nesse caso, a gente vai criar aqui uma tabela que está no inglês employees, né? Que são funcionários, né? Seria correspondente a funcionários. E depois vai ter aqui uma tabela employee audits, de auditoria desses funcionários. Algum tipo de auditoria nós vamos fazer nele, né? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Se vocês estão me acompanhando bem. Ok. Então, muito bem. Vocês estão me vendo ali no PGAdmin 4, né, pessoal? Tá tudo legal. Vocês estão vendo minha tela tudo certinho, né? Ali tem os comandos que eu vou estar mostrando para vocês. Se alguém quiser colocar um sim aqui no chat. Então, vocês estão vendo aqui certinho, ó. Aqui é os comandos, eu aumentei a fonte para facilitar a visualização de vocês. Tainara colocou sim. Obrigado, Tainara. Obrigado, Camila. Obrigadão a todos aqui, tá? Então, muito bem. Então, aqui, eu usei até um banco de dados que eu já tinha aqui no PostgreSQL. Drop Table
if exists employees, é assim, ó, elimine a tabela se a tabela existe. Né? Então, aqui é um comando geralmente que é utilizado, né, quando você vai fazer algum exercício. Aí, se a tabela existe, você já elimina e começa a criar ela do zero. Aí, aqui eu criei a tabela de funcionários. Quais são os campos? Ó, ID, que ele é um int, só que ele é generate always as identity. Então, ele é gerado, o código é gerado automaticamente. Eu tenho first name, que é varchar de 40, e last name, que é varchar de 40. O first name é o primeiro nome do funcionário, e o last name é o último nome do funcionário, tá? E primary key ID, a chave primária é o ID. Muito bem, pessoal. Agora eu tenho aqui, olha aqui, amigos, ó, create table employee audits, que é uma tabela para auditoria de empregados. Aí eu tenho o ID, também é gerado automaticamente. Aí eu tenho o Employee ID, o ID do funcionário, que vai ser feita a auditoria. Aí eu tenho o last name desse funcionário. E changed on, mudou em. E quando que ele mudou? Tá? Então, aí, ou seja, as tabelas que aparecem ali no nosso modelo entidade e relacionamento seria de funcionários. Essa tabela de auditoria aqui, ó, é uma tabela de controle, tá? Então, ela teria que estar numa documentação à parte, que ela é uma tabela para auditoria, porque muitas vezes, pessoal, o modelo entidade e relacionamento original que é aberto, ele é um modelo com as tabelas todas, né, os relacionamentos, mas a auditoria você cria um modelo à parte, que às vezes é um dado confidencial. Né? E aí o que acontece? Hoje, a grande maioria dos sistemas, né, você tem essa possibilidade de auditoria, é um recurso muito interessante. Aí aqui, pessoal, ó, create or replace function, crie ou atualize, se ela já existir, a função log last name change. Então, o que acontece? Mudanças no último nome, um log de mudanças no último nome. E return trigger, isso aqui tudo faz parte da sintaxe. Language, PL, PG, SQL, as, aqui eu abro o bloco da nossa função, né? E aqui eu fecho o bloco da nossa função. E aqui eu também tenho esse comando begin e end. E aí aqui dentro eu faço um teste. Se new.lastName for diferente de old.lastName, então o que é feito aqui, ó? Se o novo último nome for diferente do velho último nome, então é gerado um registro na tabela Employee Audits, auditoria de funcionários, onde gera-se o quê, né? O Employee ID, o last name e o changed on. Né? Mudou em. Qual é o Employee ID? É o ID old, que é o código, né? A identificação do funcionário. O last name old, que é o último nome antigo, né? Antes de ocorrer a alteração. E now, ele pega exatamente o momento atual. Vocês vão ver certinho como é que ele grava essa informação, né? Aqui depois eu vou mostrar até um exemplozinho para vocês aqui, a data e a hora. O now aqui ele pega a data e a hora desse momento. Return new, que faz parte da sintaxe, ele retorna para a chamada da trigger. E aqui que eu crio o gatilho, pessoal, ó. Aqui eu criei a função. Se eu criar simplesmente essa função sem a trigger, ela nunca será executada. Né? Agora eu crio o gatilho aqui, ó. Create trigger. Last name change, né? Que eu crio um gatilho last name change. Before update, né?
ou seja, antes da atualização na tabela Employees. Ou seja, quando eu fizer um update na tabela Employees, ele, antes de efetivar o update, ele vai chamar esse gatilho aqui. Tem um gatilho vinculado à opção update. E aí ele vai fazer o quê? For each row, para cada linha que vai ser processada do update, ele vai executar uma procedure, que é um procedimento, que é nada mais, nada menos que a function, chamada log last name change. E aí ele faz a chamada àquela função e executa essa operação aqui. Então, o que, que acontece aqui, pessoal? Ó, vou fazer um teste, eu já fiz os testes aqui com os nomes, né? Até fiz umas alterações aqui. O primeiro último nome era Bush, o segundo último nome que eu atualizei foi Takashi, até para testar, e o terceiro último nome que eu coloquei foi Silva, o meu, né? Aí, o que, que acontece? Quando eu vejo na tabela de auditoria, eu tenho aqui que houve 2 atualizações na tabela Employee, onde o Employee ID era 2 e o Last Name ficou Bush. Mas depois, isso às 20h53. E às 20 horas, 53 minutos e 1 segundo, né? Vamos colocar lá, e alguns milésimos de segundo. Depois, às 20h53 e 34 segundos, eu fiz um outro update e ele disparou a trigger, onde eu tinha alterado de Takashi para Silva. Aí ele alterou, ele gravou o gatilho. Então, aqui eu consigo ter um histórico das mudanças que ocorreram na tabela Employee, né? E aí, por exemplo, aqui eu vou fazer uma simulação. Então, eu vou fazer uma nova simulação. Eu vou incluir um novo funcionário. Vou chamar esse funcionário, o first name dele. Vou colocar aqui de... vamos colocar aqui. Maria. Vamos colocar o sobrenome dela de Maria Oliveira. Estou cadastrando uma funcionária fictícia chamada Maria Oliveira. Vamos colocar aqui. Inserir ela na tabela de funcionários. Eu tenho lá John Dewey, Lili Silva e Maria Oliveira. Pessoal, olha um detalhe. Quando eu faço insert, a trigger não é disparada. Tanto que se eu procurar na tabela Employee Audits, não foi feito nada mais na tabela Employee Audits. Ó. Por quê? Porque eu fiz um insert. E a trigger, ela é before update. Certo? Então, agora vocês falam assim, e se eu alterar, através de um update, o sobrenome da funcionária Maria Oliveira, eu quero alterar de Oliveira para... vou colocar aqui de Oliveira para... Deixa eu fazer, até eu pegar aqui. Ornelis. Eu posso alterar, posso usar seu sobrenome, Tainara? Só para fazer um teste? Eu vou colocar Ornelis lá, tá? Sim, então ó, vou fazer para vocês verem bem o que vai acontecer. Tainara autorizou. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um update na funcionária Maria Oliveira. Quem é Maria Oliveira? Maria Oliveira, ela é a funcionária de ID 3, Maria Oliveira. Então, o que eu vou fazer? Onde o ID for 3, deixa eu deixar o 2 aqui. Onde o ID... Ah, tá aqui mesmo.
onde o ID for 3, eu vou alterar o last name, update employees, set last name, Ornelis, onde o ID é 3. Então, eu vou dar um update na tabela employees, para o set last name ser Ornelis. F5. Olha o que aconteceu aqui. Ele alterou a tabela employees. Ó, Maria Ornelis. Alterou. Porque eu pedi para alterar o last name, né? Update employees, set last name igual a Ornelis, where ID igual a 3. Somente onde o ID fosse 3. Agora, olha que interessante, Tainara e demais alunos. Olha o que aconteceu no Employee Audits. Ele acrescentou um registro a mais, né, onde o Employee ID é 3, que realmente a funcionária que houve alteração foi 3. E o last name ficou Oliveira. Ele salvou, pessoal, nós salvamos qual era o último nome que foi antes dele ser alterado. Olha que legal isso aqui. E eu gravo exatamente quando que ocorreu essa alteração. Ah, foi no dia 25/5/2021, às 22 horas e 3 minutos e 9 segundos. Olha que incrível, pessoal. Aí, com isso, eu tenho o novo nome, está onde? O novo nome está no Employees, né? Está lá, os funcionários, mas eu tenho qual era o nome anterior a esse nome que está agora, que é Ornelis. Eu tenho lá no Employee Audits. Olha que bacana. E agora, Tainara, olha que interessante. Eu vou fazer algo mais agora aqui, para vocês verem, né? Esse caso, né? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar Rocha agora. Jonathan, eu vou colocar Rocha, tá? Agora eu vou alterar de Ornelis para Rocha. Isso, ó, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Agora eu venho e altero o Employees ID 3, só que eu não quero mais Ornelis, eu quero Rocha. Olha o que ele vai fazer, pessoal. Que bacana. Fez a alteração, fala, poxa, agora alterou. Vamos ver o Employees, Maria Rocha. Tá, só alterei do ID 3. Agora eu pergunto. Vocês não precisam responder, mas só pensem. Como é que está o Employee Audits, hein, pessoal? Olha aqui, olha que bacana, ó. Olha aqui, olha. Gerou um novo registro. Esse ID é dos registros do Employee Audits. Ó, o 3 também teve uma alteração. E o último sobrenome ficou Ornelis, ó. Então, eu tenho um histórico de quais eram os last names antes que eles fizessem as alterações. Então, quando eu gravei Maria Oliveira. Aí ele gravou, ó, Oliveira, o ID 3 era Oliveira, depois eu mudei para Ornelis e agora é Rocha. Tá? Então, ele grava só quais eram os anteriores. Vocês entenderam que bacana isso aqui, pessoal? E quando que fez a alteração? Às 22 horas e 5 minutos. E 39 segundos. Né? Então, isso é fantástico. Ou seja, toda vez que houver um update na tabela Employees, será chamada a log last name change, que é essa função aqui. E ela vai comparar o quê? Se o último nome novo do update for diferente do antigo, se for o mesmo, se ele alterou qualquer outra coisa e não mexeu no nome, não vai ser feito nada. Mas se o último nome for diferente, vai se gerar um registro novo na tabela Employee Audits. Só se for mexido no last name, né? Então, isso aqui, pessoal, é um recurso excelente e que a maioria dos SGBDs aí
com sistemas já existentes, utilizam. Então, muitas vezes você vai falar assim, mas como que o que está alimentando aquela tabela lá? Eu não tenho nenhuma tela, eu não tenho nada que eu gere um registro naquela tabela. Por quê? Porque existe um gatilho, e esse gatilho está alimentando aquela tabela. Né? Então, isso que é o bacana de vocês estarem presenciando esse conteúdo, né? Que é o grande recurso de gatilhos que um DBA. Ah, sim, bacana, bacana. Até, baixou o Postgre, a Camila falou que baixou o Postgre no celular, bacana, bacana, excelente, bacana. Eu não baixei, não cheguei a baixar no meu. Que bacana, isso é ótimo. E o que que acontece? Aí, com isso, vocês estão aprendendo um recurso muito interessante, porque às vezes você está lá no Java, no PHP, no site, e você está inserindo o registro numa tabela e está alimentando outra tabela. E você fala, onde que está isso? Eu não mexi nisso, não fui eu que fiz. Porque só o fato de você estar inserindo dados numa tabela está disparando um gatilho em outra. O que às vezes o DBA fez sem você saber. O Database Administrator do banco de dados. Né? Esse é um dos papéis do DBA, gerenciar gatilhos, triggers. E aí você, agora com esse conhecimento, você pode chegar e falar o quê? Deve ter um gatilho aí. Temos que ver lá na tabela, lá no SGBD, se tem um gatilho. Até o momento eu fiz a gravação, para poder explanar para vocês. Agora eu vou interromper a gravação, tá bom? Que era esse o objetivo, e aí eu vou finalizar a aula com a turma em cima de algumas dúvidas que eles vão poder colocar. Tá? Então, obrigado por enquanto, tá? Todos autorizaram essa gravação, e eu vou encerrar agora, nesse momento, a gravação da aula, tá? Uma boa noite a todos. Vou interromper aqui.